História de amor, de carinho por esse lugar, por essa igreja. Quando nós éramos ainda jovens, 17, 18 anos, ainda adolescentes, nós fomos enviados para cá com um grupo de outros jovens e adolescentes para começarmos um trabalho missionário aqui. Pastor Josias Amândola foi aquele que Deus usou na época para que estivesse aqui. Hoje está na presença de Deus. Mas a gente está feliz porque começou bem pequenininho. A gente sabe que aqui era um lugar bem menor, mas Deus fez prosperar. E hoje Deus trouxe vocês para que estivessem aqui. E eu tenho certeza de que essa igreja ainda vai prosperar ainda mais. Porque quem está nesse lugar ama Deus. Os que vêm a esse lugar são apaixonados por Jesus. E Deus deu a liderança dessa igreja para um homem também, cujo coração está em Deus. Quantos amam o seu pastor aí? Diga amém. Amém. Isso. Vamos abrir no livro de Juízes, no capítulo 11. Eu quero compartilhar contigo uma palavra. Livro dos Juízes, capítulo 11. Era então Jefité, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com ele e com ele saíam. Só aí esse texto. Leia a palavra daqui a pouco, fecha seus olhos, vamos orar. Pai, eu sei que tu estás aqui, eu sei que a tua presença aqui entre nós é incomparável e inconfundível. E eu peço que no nome de Jesus, o teu Espírito que é santo, nos leve a toda a verdade, que seja um tempo precioso para nós, que no nome de Jesus haja arrependimento nesse lugar, que no nome de Jesus nosso coração seja levado a um tempo de transformação, e que Deus, no nome de Jesus, a tua palavra que é poderosa, ela encontre lugar no nosso coração. Nós assim oramos, em nome de Jesus, amém. No ano de 2016, Deus colocava no meu coração o desejo de falar sobre os improváveis. Improváveis são aquelas pessoas, e a gente percebe, parece que não há futuro. Parece que essas pessoas foram feitas por nada. Quando olhamos para suas famílias, quando olhamos para as suas histórias, quando elas chegam para nós, porque a igreja é o lugar onde nós recebemos todos os tipos de pessoas, com as suas mais diferentes histórias, gente que a gente aprende a amar, gente que chega muitas vezes discriminada pela própria família. E quando chegam em lugares como esses, como os nossos, que nós chamamos de igreja, elas precisam achar e descobrir nesses lugares um lugar de acolhimento, lugar de abraço, lugar de apoio, lugar de provisão e lugar de sustento de Deus. É por isso que a igreja não pode ser lugar de discriminar, onde as pessoas elas são bem acolhidas pela teologia que elas têm, pelo dinheiro que elas têm, pela condição financeira, dependendo da família de onde elas saíram. Elas não podem ser discriminadas pela cor da pele, nem mesmo pela roupa que está vestindo, mas acima de tudo, nós entendemos que pessoas que são trazidas para um lugar como esse, elas precisam ser amadas. Quantos creem nisso? Porque quando você olha para o passado, para a sua história lá atrás, você nunca pode se esquecer disso. E se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você precisa entender que a sua vida ela é um divisor de águas depois de Jesus. Cada um de nós que viveu a experiência de transformação de verdade, por causa do amor de Deus que Ele teve por você, sabe de onde você veio, quem você era. Deus já mudou aqui, já transformou, já trabalhou no temperamento de muitos de nós e continua trabalhando. Deus, através de nós,
já nos levou a trabalhar na vida de outras pessoas com o testemunho que nós mesmos temos de vida, de transformação. Por isso que cada um de nós precisa ser pessoas de misericórdia, carregando dentro de nós o amor de Deus, aquilo que Ele fez. Por isso que também cada um de nós precisa ter um testemunho de transformação. Não importa se você foi criado numa igreja, num berço evangélico, não importa se você é de uma origem em que toda a sua família é de pastores, todos nós precisamos ter um testemunho de transformação. Quantos creem nisso? Eu falo isso em função de ter sido criado num chamado lar evangélico. E eu diria para você que dependendo do lar evangélico de onde você veio, você pode ter boas histórias ou histórias muito tristes, porque é possível que mesmo você tendo vindo de um lar de história evangélica, o evangelho não tenha entrado na sua vida de verdade, e não foi diferente comigo, porque aos 13 anos de idade, eu estava com os meus pais separados, os meus irmãos, cada um indo para um canto, e tendo que ser criado em lugares diferentes por pessoas diferentes. Eu lembro que eu estava numa crise de identidade muito grande, aos 13 anos de idade, 12 para 13 anos de idade. Porque nesse período em que meu pai sai de casa, existe então uma dispersão familiar, em que a mãe, que é empregada doméstica, ela tem que assumir o papel do pai, se é que isso é possível. Se é que é possível uma mulher ser pai e mãe ao mesmo tempo. Particularmente acho que não, que Deus definiu exatamente os papéis para que a gente pudesse ter então essas referências dentro da nossa casa. Mas enfim, indo de um lado para o outro, morando de um lugar para o outro, morando em algumas favelas do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. É verdade que na época elas não eram tão violentas como elas são nos dias de hoje, mas o que ficou dentro de mim era um vazio de pai muito grande. Eu entrei em crise porque o tempo que meu pai estava dentro de casa, ele era muito presente. Porque é possível que haja pai dentro de casa sem que ele seja pai. Ele é pai dos outros, ele é pai dentro da igreja, ele é pai para as pessoas onde ele, sei lá, anda e conversa, mas ele não é pai dentro de casa. Mas o meu pai era um pai presente. Eu não sei até hoje porque eu sou botafoguense, meu pai sempre foi flamenguista, mas eu sou botafoguense, mas ele me levou, o primeiro jogo que ele me levou no Maracanã, eu olhei e falei assim, meu pai, uma única coisa que eu não quero te imitar é o teu time, eu não sei porquê, até hoje eu não consigo ser flamenguista, pelo contrário. Aqui quando eu cheguei na sexta-feira, estava um movimento aqui para o jogo do Ceará no dia seguinte. Ainda bem que o Ceará ganhou, né? Acho que foi 1-0, se eu não me engano. Mas foi a única coisa diferente do meu pai. Eu sou botafoguense, ele é flamenguista, mas as poucas imagens e experiências do meu pai marcaram profundamente a minha vida. Porque quando eu cheguei no Maracanã, era jogo de Flamengo e Botafogo, e naquele dia o Botafogo levou uma coça muito grande do Flamengo. Mas ainda assim, eu continuei amando meu pai e gostando menos do Flamengo. Até que chegou um dia que ele saiu de casa e saiu definitivamente. Para onde? Não sei. Anos e anos se passaram. Até hoje eu procuro meu pai. Eu sepultei a minha mãe, mas eu não sei onde foi parar o meu pai. Mas a conversão me levou a amar o meu pai, mesmo não sabendo onde ele estava. A conversão e o encontro com Deus me levou a entender que mesmo que a nossa vida tenha marcas ruins do passado, eu não posso viver a minha vida em função das tragédias, mas acima de tudo das oportunidades que Deus coloca diante de mim todos os dias. Eu não posso viver em função daquilo que deu errado, de um Enem que eu não passei, de um vestibular que eu não me preparei direito, ou por mais que tenha me preparado, mas as coisas não saíram do jeito que eu previ. Eu não posso viver em função daquilo que falaram de mim, que disseram de mim. E eu digo para você que a minha conversão mudou a minha história por completo. Porque todos aqueles estigmas, aquelas marcas de dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, de ser de
filho de pais separados, todas essas coisas, elas não têm mais a força de mudar quem eu sou, porque eu sei quem eu sou em Deus. E isso é importante demais, porque até mesmo dentro da igreja é possível que você vai ter algumas frustrações quando alguém te olha meio virado, quando alguém olha para o teu passado. Mas não há mais como mudar o passado daquele que teve o seu passado a limpo exatamente pelo sangue de Jesus Cristo. Esse texto aqui é a história de um improvável. A gente poderia falar de muitos. Do Novo ao Velho Testamento você tem histórias de improváveis. Poderíamos falar de Esther, poderíamos falar a respeito de Raabe, poderíamos falar no Novo Testamento a respeito de homens e mulheres que não tinham nada para ser, mas foram porque Deus era com eles. E Jefité, a história de Jefité me impressiona. Ele é um dos 16 juízes de Israel. Israel vivia nesse ciclo aí interminável de fidelidade, de prosperidade, depois de idolatria, de abandono, de disciplina, e depois tudo voltava. Era esse ciclo. Eram dias difíceis, em que cada um fazia o que achava melhor. Não havia rei, não havia boas referências, e Deus ia levantando então esses juízes para que de tempo em tempo julgasse as causas desse povo. Esse currículo de Jefité é um currículo que ninguém gostaria de ter. Quando alguém pergunta assim, qual é o nome do teu pai, Jefité? Ele até dizia. Mas quando alguém perguntava assim, qual é o nome da sua mãe, Jefité? Ele tinha dificuldade de dizer. Por quê? Era bastardo, nasceu fora do casamento. A Bíblia fala, algumas versões, diz que ele andava com homens levianos. Algumas outras versões já vão falar que ele andava com homens vadios. Mas quem era ele? Ele era o líder dessa gangue. Ele era o líder ele era o chefe desses levianos, ele era o chefe desses bandidos, desses desocupados. Era esse o Jefité. O currículo dele, então, é um currículo que nenhum de nós aqui gostaria de ter. Esse é o Jefité. E a gente olha para esse rapaz aqui e, humanamente falando, diz assim, isso aí não vai dar certo. E você pode imaginar as mães dos amigos que eram os bonzinhos da época, dizendo assim, não anda com Jefité. E é provável que alguns de vocês aqui saibam exatamente do que eu estou falando. De gente, de mães que um dia olharam para você e disseram assim, eu não quero meu filho andando com você. São histórias como essas que mostram de alguma maneira que gente sem pedigree, como Jefité, que gente que tem mãe de reputação ou com reputação duvidosa, como Jefité, de gente que, como Jefité, foi expulso de casa, porque a história aqui diz que ele, sendo filho de uma prostituta, filho de uma mulher qualquer, filho de uma mulher sem nome, porque nem o nome da mulher, da mãe dele está aqui, esse menino, quando cresce, ele é expulso de casa. Os irmãos depois dizem para ele assim, olha, você não vai herdar herança com a gente, você é filho da outra, você é filho daquela que roda a bolsinha, ali na esquina. Passando por Fortaleza, ouvi alguns desses lugares. Lá no Rio também se encontra alguns desses lugares, em São Paulo se encontra também alguns desses lugares. Algumas dessas crianças que vão nascer sem referência, nem de pai, nem de mãe, é filho de alguém, de quem? Não sei, vai ser criado pela avó, vai ser criado pela tia, vai ser criado por alguém, ou vai ser entregue num abrigo qualquer até fazer 18 anos e seguir a vida. Que vida? Não sei. Então muitos de nós nascemos nessa incerteza. Eu sou esse Jefité de um dia, que um dia acabou dando certo. Hoje não há nenhuma vergonha quanto a isso. Sabe por quê? Porque embora um dia tivesse uma família como referência, essa família se foi. Mas a Bíblia diz que ainda que teu pai e a tua mãe te abandone, Deus não vai te abandonar. E isso faz toda a diferença.
Hoje, quando pego um avião, venho para o Rio. Quando pego um avião, vou para São Paulo. Quando pego um avião, venho para o Nordeste. Quando pego um avião, vou para qualquer lugar do país. Eu tenho a minha cabeça erguida porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu não ando mais de cabeça baixa. Eu não sou definido pelo meu passado, mas pelo meu Deus. E isso faz toda a diferença. Olhar para a vida de Jefté é ver que todos nós temos adjetivos que nos qualificam, mas a gente tem um inimigo que ele gosta de trabalhar exatamente no sentido contrário. Esse inimigo é Satanás, que pode exatamente trabalhar, e principalmente trabalhando nos desqualificando, porque o texto começa dizendo que ele era um filho de uma prostituta. Valente, olha só, valente, porém filho de uma prostituta. Mas a Bíblia também vai mostrar um outro caso, de que às vezes a valentia, ela pode ser descompensada, dependendo de quem seja, por um outro adjetivo, porque fala de Naamã. O texto diz lá em Naamã, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, que Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era, olha só, as coisas boas, era grande homem diante do seu Senhor, de muito conceito, porque ele era filho, porque o Senhor por ele lhe dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Quais são os seus poréns? Todos nós temos os nossos poréns. Era valente, porém filho de uma prostituta. Fala a respeito de Jefté. Era herói de guerra, falando a respeito de Naamã, porém leproso. Quais são os nossos poréns? Cada um de nós tem o nosso, e cada um de nós precisa ficar frente a frente com isso. No caso do Naamã, ele tinha vergonha. Na hora de tirar, então, a roupa bonita, e tirar o uniforme, e com todas as coisas que qualificavam a ele, a sua carreira, ele teve dificuldade. Como é que eu vou ficar nu na frente dos meus empregados, dos meus funcionários? Como é que eu vou ficar? Como é que eu vou mostrar quem eu sou? E eu penso que o processo de cura de Deus na nossa vida começa exatamente quando nós dizemos para nós mesmos e para Deus quem nós somos. Não é esconder as tuas fraquezas, porque eu prefiro que Deus descubra as minhas fraquezas e veja as minhas fraquezas, e eu mesmo mostre as minhas fraquezas, do que Satanás descobrir as minhas fraquezas e me expor, porque Deus me expõe para curar, Satanás me expõe para que eu me envergonhe. Por isso que eu amo a Deus acima de todas as coisas. Cada um de nós tem o nosso porém, e a gente pode até ficar envergonhado, e deve se envergonhar disso, até o momento em que somos tratados e curados pelo Senhor, e até que Ele diga: você nasceu não foi para vergonha, você nasceu para ser honrado. E o texto diz, mostra que ele seguiu a vida, foi em frente, até que um dia, os anciãos de Gileade foram procurá-lo. Olha que coisa estranha. O bandido, o vadio, aquele que não valia nada, foi procurado exatamente pelos anciãos, por aqueles que tinham expulsado o Jefté da casa dele. Como é que se explica uma coisa dessa? Era talvez toda a oportunidade que alguém esperava para poder se vingar. Sabe quando alguém está na pior, de repente começa a se dar bem, e tem a oportunidade então de se vingar daqueles que fizeram mal a ele um dia. A pergunta que eu quero até fazer para você é a seguinte: como é que você se comporta quando alguém que te fez mal agora está numa condição ruim, você virou o jogo, está bem, tem a oportunidade de perdoar ou se vingar? O que você faz? Perdoa ou você se vinga? Quantas oportunidades como essas você já teve? Perdoa
ou se vinga? Está diante de nós. Jefité tinha toda a oportunidade do mundo de dizer: daqui para frente, se eu for liderar vocês, eu vou desgraçar a vida de vocês. Mas ele não fez isso. Havia algum temor na vida daquele rapaz ainda, que fez um grande diferencial, que foi o grande diferencial para o povo de Israel naqueles dias. Presta atenção nisso. Naqueles dias, Deus poderia levantar alguém melhor do que Jefité. Sim ou não? Poderia ou não poderia levantar alguém melhor do que Jefité? Poderia. Será que não tinha gente melhor naqueles dias, gente? Será que não tinha gente melhor do que Jefité? Será que não tinha uma referência melhor do que Jefité para ser levantado naqueles dias? Mas por que Deus insiste com um homem assim? Por que Deus insiste com você? Por que Deus insiste comigo? Será que Deus não sabe tudo a nosso respeito? Será que Deus não sabe a nossa origem? Será que Deus se engana a nosso respeito? Será que Deus não sabe aonde a gente vai parar se Ele não entrar na nossa história? Deus não tinha alguém melhor do que Jefité para levantar naqueles dias? Será que Deus não tinha alguém com padrões humanos melhores para ser um juiz, para defender o seu povo naqueles dias? Fica aí a pergunta para você responder. Agora, a Bíblia diz que nem por isso Deus deixou de usá-lo com ousadia. O capítulo 11, versículos 12 a 27, vai dizer que o Espírito Santo se apossa desse homem e começa a fazer com que ele seja aquele que vai trazer livramento para o seu povo. Agora, como se não bastasse, a palavra de Deus vai mostrar que esse mesmo Jefité, presta atenção nisso, esse mesmo Jefité é aquele que entra na galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 32, se você tem dúvida, abra a sua Bíblia aí. Hebreus capítulo 11, versículo 32, vai falar a respeito de Jefité. Olha no meio de quem que ele está. Abra a sua Bíblia aí e leia comigo. Hebreus capítulo 11, versículo 32, diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, a respeito de Baraque, a respeito de Sansão, a respeito de Jefité. E olha no meio de quem que ele está. A respeito de Davi, a respeito de mais quem? De Samuel. Por que Samuel aí? Por que Davi aí? E por que Jefité aí? Será que não tinha um lugar para que esse Jefité estivesse na Bíblia, senão em Hebreus capítulo 11? Por que ele aí? E eu quero chamar a sua atenção que nos versículos anteriores vai falar a respeito de Raabe também. Você que lê a Bíblia já ouviu falar a respeito de Raabe, uma mulher de pouca reputação nos seus dias, mas que vai entrar em Hebreus capítulo 11 também. Que Deus é esse? Quem é esse Deus? Olha para dentro de você, pergunte para você mesmo: era para eu estar sentado aqui? Era para eu estar sentado aqui? Aqui é um lugar de gente boa, aqui é um lugar de gente santa, aqui é um lugar de gente que levanta a mão para Deus, aqui é um lugar de adoração, porque eu estou aqui. Sabe por que você está aqui? É porque a graça de Deus está sobre você. É porque a misericórdia de Deus está sobre você. Não é porque você é bom, não é porque você é legal, não é porque você adora bacana, não é porque você é gente boa, não. É porque Deus ama você e é apaixonado por você. E mudou a tua história para sempre. Isso faz toda a diferença. E isso faz com que você, diante de alguém que está quebrado, chore com essa pessoa. Porque para esse lugar, se nós queremos crescer, e vamos crescer, vai entrar muita gente de reputação duvidosa aqui. Mas se você tiver amor, esse lugar aqui vai encher, vai prosperar.
Vai dar certo, porque não vai entrar só gente aqui boazinha para você cuidar não. Se prepare, que se quer fazer a sua célula crescer, Deus vai mandar gente não muito boa para lá. Mas se você tiver um amor de Deus dentro do teu coração, vai ter muita gente sendo transformada através da tua vida. Você quer isso? Então aplauda o Senhor. Eu quero isso, eu desejo isso. Trabalho com dezenas e dezenas de líderes, dezenas e dezenas de células, que todos os dias têm problemas, e dezenas de problemas. Quem quer trabalhar com pessoas, não escolha apenas as melhores, ou aparentemente as pessoas melhores. Aliás, não precisa nem escolher as piores, porque elas já vão chegar perto de você. Precisa fazer força. E são essas que vão te acordar de madrugada. São essas que vão te ligar. São essas que vão levar problemas para você e daqueles bem cabeludo mesmo. Mas você vai ser usado por Deus para a transformação da vida dessas pessoas. Você quer nisso? Quer isso de verdade? Se assume diante de Deus esse desejo, esse compromisso, e faz com Deus uma aliança de cuidar de pessoas e de cuidar de improváveis. E se você é um improvável, levanta a tua mão e diz assim: eu sou um improvável que deu certo. Levanta a tua mão e diga comigo: eu sou um improvável que deu certo. Fala para o teu amigo aí do lado: você é um improvável que deu certo. Que horas são agora? 7 da noite. Onde é que você estaria agora? 30 segundos para dizer aí, onde é que você estaria agora, se não fosse Deus na tua vida? O negócio está quente ali no meio. Quer trazer testemunho aqui? Não, é porque o pessoal está falando, eu estaria onde? Se Deus não entrasse na tua vida. Se as mudanças não fossem feitas. Agora presta atenção no seguinte. Eu já estou indo para o final dessa mensagem. Por que que ele entra na galeria dos heróis da fé? Porque ele entra aqui como um improvável que deu certo. Esse Jefité vive num tempo muito difícil e complicado. Num período de cultura de sacrifício. Em que quem faz precisa cumprir. Quantos votos de tolo você já fez? Quantas vezes você falou para Deus assim: Deus, se eu casar em 2015... Lembra? Não lembra não? Se eu casar em 2015, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser um homem e uma mulher mais consagrada ao Senhor. Não casou em 2015 e continua sem se consagrar mais. É bom lembrar que esse daqui fez um voto. Uma vez que ele foi prometido como chefe sobre Israel, ele chega e diz assim: Deus, se tu me deres vitória sobre os amonitas, quando eu voltar da batalha, da guerra, primeiro que sair na porta da minha casa, esse vai ser consagrado ao Senhor. Eu vou te oferecer como sacrifício. Vocês conhecem a história. Quando ele volta da batalha, quando ele é vitorioso na batalha, quando ele chega na porta da sua casa, quem sai é a sua filhinha, provavelmente uma adolescente. Ele chora muito, entra em desespero. Sabe por quê? Porque a gente precisa tomar cuidado com os votos que a gente faz para Deus. Não faça votos sem condições de bancar. Tem coisas que Deus não pede a gente. Tem sacrifícios que a gente quer oferecer a Deus que Deus não pediu. Diz que Deus não se agrada de sacrifícios de tolo. E é melhor que não sacrifique. Porque Deus tem mais prazer em que você ame a Ele acima de todas as coisas do que fazer sacrifício. Então presta atenção nessa noite. Leve Deus a sério, de verdade. Porque Deus quer te levar a sério.
Acima de tudo, ame a Deus acima de todas as tuas forças. Deus nessa noite quer ter um caso de amor com você. Quer te honrar. Quer te levar a um tempo de excelência em tudo aquilo que você faz. Mas deixa que Ele comece. Se coloque à disposição dEle. Esse homem é um diferencial. Ele entende, ele vive nesse período, e esse é um período complicado. Mas ele entende que entre a dor de sacrificar a filha e cometer o despropósito de não cumprir o voto feito, ele faz opção pelo primeiro. O que Deus está pedindo de você? E o que você já deu? O que você disse que ia dar para Deus e você não deu? Nessa noite, eu entendo que quando eu olho para a história desse improvável chamado Jefité, parece que Jefité não queria apenas a vitória. Ele quer Deus dando a vitória para ele. Não é apenas ganhar alguma coisa, é saber de quem está vindo. Tão importante quanto a gente ter coisas, é a gente ter absoluta certeza de que é Deus que está dando essas coisas. Você quer muita coisa, nós queremos muitas coisas, mas parece que o diferencial desse homem chamado Jefité, que faz com que Deus o honre depois, é que ele não queria apenas ter muitas coisas, ele não queria apenas ter vitória, mas ter absoluta certeza de que Deus estava dando a ele aquela vitória. Quer emprego? Quero, mas de qualquer jeito? Não. Eu ouvi um amigo conversando essa semana, falando. A esposa dele, renal crônica. E todo renal crônico, como muitos enfermos, pessoas que passaram aí por alguma amputação, tem direito de comprar veículo, carro, ganhando 30% de desconto. Na hora dele preencher lá os papeizinhos, ele tinha que colocar um X num lugar que significava mentir para a Receita. E o funcionário da Receita diz para ele assim: olha, todo mundo bota. O senhor vai perder 30% na compra de um carro zero só por causa de um X? Ele falou assim: esse é o X da questão. Porque se eu botar um X aqui, eu estou mentindo a respeito de quem eu sou. Mas eu quero me apresentar. Eu sou um servo de Deus. Eu não minto. Eu perco 30%, mas eu permaneço com a minha honra diante de Deus. Não é só ganhar, é saber quem está te dando. Não é só ter, é saber quem está te fazendo ter. Não é só casar, é saber quem está te casando. Não é só ter filhos, é saber para quem você está tendo filhos. Não é só entrar numa igreja, é saber o que você está fazendo dentro da igreja. Não é só ocupar um espaço num lugar como esse, é saber que aqui você tem propósitos em Deus. É saber que aqui você está recebendo não apenas para você ser e ter, mas para você compartilhar daquilo que você é e daquilo que você está recebendo. Isso faz uma diferença muito grande, porque Deus nos quer homens e mulheres dele cheios de propósito. Agora presta atenção que o último porquê que Deus levantou Jefité para estar entre os heróis da fé, é porque Deus sabia que a vida que Jefité levava não era uma escolha dele, mas falta de oportunidade. O que isso significa? Tem pessoas que até que elas conheçam a Jesus, elas vão cometer as piores atrocidades. Eu quero que você entenda isso, porque isso vai fazer uma diferença muito grande quando você voltar para casa hoje. Jefité era o que era por causa do ambiente em que vivia. Jefité era o que era não porque escolheu ser, mas de onde ele saiu, de onde ele foi fabricado. A história da maioria de nós está marcada por uma casa onde o que havia ali era violência. Talvez não a violência física,
mas alguém que dizia para você que você não ia dar certo. Eu lembro que quando assumi uma igreja, não foi muito fácil. Uma igreja grande, com muitos desafios, e que quando eu assumi o lugar de alguém que era muito melhor do que eu. Uma grande referência, um excelente pregador. E quando olharam para mim, um ex-favelado, negro, de canela fina, sem ter concluído ainda curso de seminário, vai assumir uma igreja como essa? Que negócio é esse? E sem ter teologia, que negócio é esse? Os anos se passaram. Eu me considero sem condições de estar à frente daquela igreja, mas quem me confirma lá todos os dias é o mesmo Deus que levantou Jefté para levar o povo de Israel. Há 11 anos atrás, há 12 anos atrás mais ou menos, eu fui descoberto com uma enfermidade que eu provavelmente não poderia estar aqui hoje falando com vocês e pregando para vocês. Estava no auge do ministério, se é que ministério tem auge, mas estava tudo dando certo. Muita gente entrando para a igreja, muita gente se convertendo, só que eu queria ser Deus para a igreja, fazer o que só Deus podia fazer, até que Deus me parou, porque quando a gente não para, Deus para a gente. Quando a gente quer fazer o que só Deus pode fazer, Deus nos para de alguma maneira. E no meu caso, foi quando eu percebi que eu estava renal crônico. Os meus 2 rins tinham ido embora para o espaço. Eu achava que era um cansaço pastoral, que pastor cansa. O meu amigo que trabalha no Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, químico, ele olha para mim e fala assim: Carlos, eu estava preparado para ir para um acampamento de pastores. Ele falou assim: Carlos, era um sábado, é melhor a gente procurar um nefrologista agora, porque quando eu olho para os teus exames aqui, eu não vejo boa coisa. E a gente foi no bairro de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, para a gente procurar um nefrologista. E quando chegamos lá, o nefrologista olhou e falou assim, eu lembro dessa frase até hoje, ele disse: Carlos, talvez a gente esteja chegando tarde demais, porque tua ureia, tua creatinina, está tudo lá em cima. E ele não falou algo errado, porque realmente estava tudo lá em cima. Os níveis estavam todos desproporcionais, as taxas estavam todas desproporcionais. Eu perdi o chão. E a primeira pergunta é: como é que a igreja vai ficar sem mim? Olha só, pobre coitado. Fiquei esperando o que seria daí para frente, o que faria, quais os exames, o que seria daí para frente. Continuei pregando, até que num domingo à noite, eu já não suportava mais continuar falando. Fui até mais uns 5 minutos pregando, desci do culto, e até que me levaram para uma sala onde eu tive uma hipotensão, a pressão foi lá embaixo, Eu fui levado para o hospital naquele dia, fui internado no CTI naquele mesmo dia, naquele mesmo domingo à noite, e eu fui então colocado numa condição de quem faz hemodiálise. Anos fazendo hemodiálise. As marcas estão aqui. Quando eu estava num quarto, um dia, eu falei: Deus, é para eu morrer, acabou tudo. Porque o Senhor falou que um dia eu era um improvável. O Senhor ia me dar um ministério, o Senhor ia me dar uma família. Só que as minhas filhas ainda nem se casaram. Aí Deus falou para mim assim: Carlos, eu estou fazendo isso contigo, porque é melhor eu te parar do que o diabo te parar. 2 anos e meio, 3 anos e meio passaram-se, eu fazendo hemodiálise, segunda, quarta e sexta, de 6 às 10 da manhã.
Quem já fez, quem passou pela hemodiálise, sabe disso. Quem já perdeu família, alguém da família, por causa de problema de hemodiálise, sabe do que eu estou falando. Mas eu não sabia que a provisão de Deus estava exatamente dentro da minha casa. O que não aconteceu com o Jefité, aconteceu comigo, e graças a Deus por isso. Porque Jefité queria ajuda de dentro de casa e não pôde. Ele não tinha referencial. Fazendo exames daqui e dali para ver se havia possibilidade de fazer um transplante, e das muitas pessoas da igreja que se ofereceram para me doar um rim, quem eu descobri que poderia me dar um rim e se tornou 100%, 90% compatível comigo foi exatamente a minha esposa. Se eu estou aqui hoje pregando para você, é porque eu tenho uma mulher que me ama, é apaixonada por mim e deu um dos rins dela para mim. E essa é a história de um improvável que deu certo. Vamos ficar de pé.